Secretário, tem um criminologista inglês chamado Anthony Bottoms, que ele cunhou em 95, no artigo, o termo punitivismo populista, que pode ser traduzido como um termo populismo penal, não é? Então, grande parte da... O que significa isso? Significa levantar bandeiras, né, políticas para resolver um problema que é inócuo. Um exemplo disso é a ideia de que você pode, por exemplo, um dos projetos que o senhor defende, inclusive um dos autores, a saidinha, por exemplo, né? Que não vai resolver, na prática, o problema da população, não é? Mas como a população é punitivista em geral e tem certos receios, né? Então acaba angariando apoio popular, não é? Mas não resolve o problema da população. Por que a parte da direita usa esse artifício, né, do populismo penal, né? É falta de ideia ou realmente vocês acreditam que recrudescimento das penas resolve o problema da segurança pública em geral? Bom, boa pergunta. Da mesma forma que você citou um jurista inglês, eu posso citar aqui o Gary Becker, que é um economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968, recebeu o Nobel em 1992 por essa obra e que defende que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, que é o que eu defendo também. Aí, para chegar lá na resposta da saída temporária. Dentro desse contexto, o criminoso, quando vai cometer um delito, ele toma uma decisão racional, baseada principalmente no fator econômico. Eu vou roubar? Isso vai me trazer um benefício ou não? E no Brasil, quando o criminoso vai cometer um delito, ele coloca na balança e ele pensa assim, na prática, né? Porque o criminoso não tem tanto discernimento, mas na prática acaba tendo. Se ele roubar, primeiro, para ser preso em flagrante, ou depois de uma investigação, pode acontecer? Pode, mas aí ele vai ser colocado em até 24 horas por conta da audiência de custódia, num tratado internacional que versa sobre direitos humanos, vai ser posto na presença de uma autoridade judicial. Então tem o primeiro passo, a audiência de custódia, primeira barreira. Segundo, ele vai ter a progressão de regime quando for cumprir a pena. Terceiro ponto, tem as saídas temporárias quando ele estiver no regime semiaberto depois que ele progrediu. Quarto, ele tem direito à visita íntima. E quinto, pode até ter direito ao auxílio-reclusão se ele tiver dentro dos requisitos legais. Então, a questão da saída temporária não é que ela vai resolver o problema, mas é um grande início, primeiro técnico e depois moral. Por que técnico e moral? Primeiro, a questão da imoralidade, que você libera naqueles famosos casos da criminosa que matou os pais no Dia dos Pais, ou do criminoso que matou a própria filha no Dia das Crianças. Aspecto moral. E o aspecto técnico-científico, que foi comprovado, inclusive por um oficial que trabalha conosco na secretaria, o Major Rodrigo Vilardi, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, fez um estudo científico comprovando cientificamente que nos períodos de saída temporária, que são 5 durante um ano, que o criminoso fica 7 dias sob a alegação de retornar para o convívio social, sem ter que voltar para o sistema prisional do regime semiaberto, ele fica livre. E nesse período os indicadores criminais aumentam. Aliás, aumentavam até o início da nossa gestão, porque nós iniciamos uma ferramenta que pode conduzir direto para o sistema prisional aquele que está descumprindo o que a lei determina. Então, além disso, do aspecto científico e do aspecto moral, nós temos um número absurdo de criminosos que não voltam para o sistema, nos causando mais problemas ainda, ou seja, uma bola de neve. E aí aqueles que não defendem, aliás, aqueles que defendem a pseudo-ressocialização e defendem, olha, isso é populismo penal, a saidinha temporária, etc e tal, eles falam, não, mas só 5%, 6%, 7%, só que nós estamos falando de 35 mil criminosos do sistema prisional do regime semiaberto que são liberados. 1.500, 1.800, 2.000, eu fiz a soma em 20 anos. De 2003 a 2023, foram 128 mil, mais de 128 mil criminosos que saíram dos presídios e não voltaram. E qual é o cálculo que é feito desses 128 mil criminosos que não voltaram, que cometeram delitos? É incalculável. Infelizmente não tem como calcular, porque a gente não sabe. Alguns foram presos, outros assassinaram pessoas e não foram presos. Eu tenho certeza que só acabar com a saída temporária não vai resolver o problema da criminalidade. Então, voltando no Gary Becker, aumento do custo do crime. O criminoso, antes de tomar a decisão racional e olhar benefícios, vantagens, com o poder de dissuasão do Estado, ele tem que falar assim, ó, o crime no Brasil não compensa. Porque se eu for condenado, eu vou ficar preso, não vou ter direito à progressão em regime, saída temporária, auxílio-reclusão, visita íntima, aí sim nós vamos passar a defender. Por isso que a linha
central é defender o Instituto do Cumprimento da Pena no Brasil. Aí o cara vai pensar 2 vezes. Secretário, aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, alguns críticos dessa proposta dizem que ela é hipócrita exatamente porque parte desses detentos já sai todos os dias para trabalhar, estudar e participar desse processo de ressocialização. Ou seja, se eles já saem todos os dias, por que essa saidinha específica em datas comemorativas seria prejudicial para o sistema? Há uma diferença entre essa saída diária com esse controle e essa saidinha em datas específicas, que é o que a proposta acaba? Excelente pergunta, porque existe uma diferença. Primeiro, os 35 mil saem num pacote só, sem nenhum critério. Todo mundo tem direito à saída. Aquele indivíduo que está cumprindo pena no regime semiaberto, que queira trabalhar ou estudar, o juiz da execução criminal analisa individualmente cada caso. Vai analisar, inclusive, a periculosidade do criminoso. Aliás, uma coisa que passou quase despercebida do projeto que eu fui o relator, porque, na verdade, quando eu fui o relator na Câmara dos Deputados, em 2022, desse projeto, tinham mais de 70 projetos que falavam sobre esse assunto. Sim. Eu resumi e apresentei um substitutivo, acabando com a possibilidade das saídas temporárias, retornando o exame criminológico obrigatoriamente para a progressão de regime. Isso talvez seja o maior ganho desse projeto, porque o exame criminológico, quando vai progredir do regime fechado com pena para o semiaberto, é uma equipe multidisciplinar que é formada, com psicólogos, com o diretor do presídio, que vai, além de avaliar o bom comportamento, vai dizer se o indivíduo pertence à organização criminosa e qual que é o grau de periculosidade dele. E quando pertence à organização criminosa, ele não tem direito à progressão de regime, ou pode não ter direito. Então, esse é o grande ganho do projeto nesse sentido. E a questão da diferença é que analisa caso a caso, analisa essa saída repentina aí de 35 mil, estou falando só no estado de São Paulo. Se a gente somar no Brasil, eu uso o estado porque são os números que eu tenho atualizados.